Agradecemos mais uma vez aqueles que têm estado estudando a lição junto conosco. Que Deus esteja nos abençoando na compreensão da verdade, né? O tema dessa semana será Converta o seu coração. Essa é uma das chaves, né, do Evangelho, uma das coisas mais importantes que você pode encontrar na Bíblia é que o plano de Deus é que nós sejamos convertidos, né? Convertidos em nosso coração, que na verdade é a nossa mente. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, guia nos momentos que se seguem, guia-nos no estudo da tua palavra, guia-nos em toda a verdade, transforma-nos a cada dia, por semelhança. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, pedimos. Amém. O verso dessa semana envolve algo muito importante, que nos diz lá, em Deuteronômio 4:29, que é voltar para Deus. Voltar por quê? Porque significa que um dia a raça humana, a humanidade fazia parte, né? Tinha comunhão e unidade com Deus, e isso foi perdido. Então Deus tem todo esse tempo, durante todo esse período da humanidade tem vivido, tem existido, Deus tem tratado, né, de fazer com que nós voltamos para Ele. E Deus diz assim, ó, de lá vocês buscarão o Senhor. Deus, né, afastou o povo de Israel. E o povo de Israel está espalhado em várias partes do mundo, né? Eu descobri que até eu faço parte desse povo, né? Tenho a origem judia, né? Ou israelita. E Deus disse que espalharia esse povo, né? E onde esse povo estivesse espalhado, nós poderíamos buscá-lo novamente. E diz lá, de lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando buscarem de todo o coração, de toda a sua alma. Isso serve para o povo de Israel? Sim, mas quem é o povo de Israel? Em lições anteriores nós podemos ver quem são os povos de Israel. São todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador e Senhor e Deus. Através do batismo, através da pregação do Evangelho, quando você toma essa decisão. E se você hoje está afastado de Deus, hein? Às vezes a gente batiza, aceita o Evangelho, mas em alguns momentos, na circunstância da vida, você se afasta da igreja, se afasta do Evangelho, se afasta de Deus. Mas Deus está aguardando, né, que você o busque, né, de todo o coração. E se você buscar de todo o coração, Ele diz que você vai encontrá-lo. Será se vai encontrá-lo? Vai. Nosso Deus está muito próximo de nós. Só que Ele não força. Deus trabalha com um princípio, né? Não é que Deus não poderia forçar. Alguns ficam dizendo, ah, Deus não pode, Deus não pode. Não, Deus pode tudo. Agora, pela natureza dele, pelo caráter dele, pela a própria essência que ele é, ele faz escolhas. Por exemplo, uma das escolhas é que ele não força ninguém a aceitar o Evangelho. Mas ele trabalha de maneira, né, para que nós possamos alcançar, né, e tomar nossas decisões. Lamentações 3:40 diz, esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Deus sempre está nos conduzindo. Em alguns momentos da vida você pode perceber algumas dificuldades, algumas circunstâncias, você é trazido para que você pare, né, e reflita sobre a sua própria vida, sobre a condição que você se encontra. Deus diz que nós temos que fazer isso. Esquadrinhar os nossos caminhos, ver que caminho nós estamos trilhando. É um caminho que está se aproximando de Deus, está se ligando a Deus ou está se afastando de Deus? Provemos esse caminho. E o que acontece se nós não tivermos o caminho correto, que a maioria de nós não vamos estar, voltemos para o Senhor. E quando isso é feito, eu vou dizer para você a verdade, é todo dia. Todo dia nós estamos querendo nos afastar de Deus. E todo dia nós temos que repensar e voltar de novo, tomar a decisão de voltar para Deus. Jeremias 4:1 diz, se voltares, ó Israel. Israel significa vencedor, né? Então Deus quer que nós sejamos vencedores. Se voltares, ó Israel, diz Yahvé, volta para mim. Se tirares as tuas abominações diante de mim, não andarás mais vagueando. E o que são abominações? Olha, alguns alimentos, né, são considerados abominações. Práticas, né, de relações sexuais ilícitas, né, dentro delas, né, o homossexualismo, Deus considera como abominação. E tem várias outras coisas na Bíblia que Deus considera como abominação. Se você recomenda você ler. Deus diz que nós temos que tirar diante dele essas abominações. E como é que nós vamos tirar? Nós não temos poder de nos libertar. Não pense que é assim tão fácil nem tão simples. Mas Deus nos dá o poder. Deus diz que quando nós decidirmos tirar essas abominações diante de Deus,
nós não vamos andar mais vagueando. E nós estamos vagueando, estamos. Cada dia, né, nós estamos vagueando. A nossa natureza quer fazer o errado. E nós temos que voltar de novo para Deus. Segundo Crônicas 15, 3 e 4 diz: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. E eu fiquei pensando nessa passagem, né? Nós continuamos nessa situação, né? Muitos dias sem o verdadeiro Deus. Milhares e milhões de pessoas da humanidade, até bilhões, estão sem o verdadeiro Deus. Sem sacerdote que ensinasse. Os sacerdotes também não estão ensinados, né? A Bíblia. E sem lei. Foi ensinado, né, que a lei foi abolida. Mas Deus está dizendo aqui que a lei tem que ser ensinada do sacerdote. Que lei? Todas as leis de Deus, inclusive as leis, a lei do decálogo, né, com os 10 mandamentos. Mas tem mais leis? Tem. Tem mais leis. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. O mundo está em angústia. Agora mesmo nós estamos sendo pressionados aí num grupo de pessoas, né, como os não vacinados, né, estão agora sendo considerados pessoas não gratas, né, e estão agora sendo retirados alguns direitos, né, até de ir e vir, direito de entrar no ônibus, direito de entrar no supermercado. Isso aí são sinais do fim, do que vai ocorrer no fim da profecia, né, de Apocalipse 13. Que vai vir um decreto, né, um decreto que vai impor às pessoas, né, formas de viver e tem que obedecer ao Estado. O principal do que está ocorrendo, né, é que o Estado está se tornando substituto de Deus. Porque está começando a entrar em questões que envolvem liberdade de escolha, né? Liberdade de consciência, liberdade de expressão, liberdade, né, direito de ir e vir. É por isso que aqui, ó, a Bíblia diz que esse poder vai se concentrar e em algum momento ele vai, né, surgir, e de fato pode já estar surgindo. Porque diz aqui, ó, além disso, né, fala do a besta, né, e a imagem da besta. Esses dois poderes obriga, né, verso 16, Apocalipse 3:16, obriga a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa, né, ou marca, ou estampa da marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse, ó, comprar nem vender, a não ser que apresentasse tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então, isso, nós estamos sendo encaminhados para isso. Não vou dizer para você o que está acontecendo hoje. Está começando com as pessoas, né, que são consideradas não vacinadas, né, aqueles que escolheram não vacinar. E está começando a mostrar sinais, né, de imposição e tratando de questões de direitos naturais. Então nós temos que ter muito cuidado e estamos atentos ao que está acontecendo. Então eu recomendo que nós devemos buscar a Deus. Nós estamos em angústia, o mundo está em angústia. Mas na nossa angústia nós podemos o quê? Voltar para o Senhor, nosso Deus de Israel, e o buscar. Se nós o buscarmos, nós o acharemos. Para que serve nós encontrarmos a Deus? Qual a importância de estarmos com Deus? Deus diz que pela natureza dele divina, Deuteronômio 5, 28 e 29, Deus fala assim: ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras que me falavais, o Senhor me disse: ouvi as palavras deste povo, que eles te disseram e em tudo falaram bem. O que o povo disse? Deus pôs a lei e disse: escolhe a vida ou a morte. E o povo diz: vamos escolher a vida. Nós vamos guardar os mandamentos, nós vamos seguir ao Senhor. E Deus diz: olha, o que esse povo falou é bom, é bem. Aí Deus, como ele é de ser divino, conhece todas as coisas, conhece o passado, o presente e o futuro, ele diz: ó, quem dera que eles tivessem tal coração e que me temesse. Então falaram, né, com aquele propósito, mas Deus disse que o coração não estava sendo verdadeiro. Guardassem todos os meus mandamentos. Olha, e as pessoas dizem que não tem mandamentos. Deus fala sempre seus mandamentos. Guardassem meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fossem a eles e aos seus filhos para sempre. Isso serve para nós hoje? Serve.
Isso não quer dizer que nós conseguimos guardar perfeitamente os 10 mandamentos. Se isso fosse verdade, Jesus não precisaria ter vindo. Mas agora nós não podemos também dizer que o mandamento foi abolido e que o mandamento não tem validade. É outro erro, e talvez mais perigoso ainda. O que nós temos que fazer? Buscar a Deus, para que Deus nos dê o poder para fazer a vontade dele. Somos perfeitos? Não. Mas nós devemos estar sempre em direção ao alvo. Que é o quê? Guardar os mandamentos de Deus. O que Deus disse isso para o povo? Quem dera eles tivessem tal coração e temesse a Deus. Porque Deus diz assim, ó, Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Como é que a gente vai lembrar? Lendo a Bíblia. Que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Deus está dizendo, não há outro semelhante a mim. Que anuncie o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram. Que digo, meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Então, é como eu falei, Deus não força com que nós façamos as nossas escolhas, mas Deus também faz as escolhas dele. E ele diz aqui, ó, o meu conselho, ou seja, conselho, a decisão de Deus vai ser firme. E Deus vai fazer toda a vontade dele. Amém? Só que nós podemos saber que a vontade de Deus é a maravilhosa. É o que? É nos salvar, nos resgatar, nos transformar, nos dar a vida eterna. É acabar a morte, a luta, o pranto, a dor. Maravilha, né? Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus que o nosso Criador tem a natureza divina. E mesmo assim, ele é um ser que é a verdade. É a justiça. Ele é a bondade, ele é longanimidade, ele é misericórdia, ele é honesto. Então Deus tem todas as prerrogativas que garantem e nos dá paz ao coração saber que o governo do universo está em boas mãos. Graças a Deus. Por isso que Provérbios 10, 19 e 20 diz assim, ouve o conselho, recebe a correção. Deus está te corrigindo, Deus está te dando um conselho hoje. Talvez você tenha entrado aqui para ver essa mensagem e não tivesse preparado para ouvir isso. Mas Deus está te dando um conselho. Então ouve o conselho de Deus. Recebe a correção dele. É fácil ser corrigido por outro? Não. Mas Deus nos corrige para o quê? Para o nosso próprio bem. Para a nossa salvação. Para que no fim você seja sábio. Então quem é sábio? É aquele que ouve o conselho de Deus e recebe a correção de Deus para melhorar de vida. Então, Deus diz assim, vocês me buscarão e me acharão. Se vocês me buscarem de quê? De todo o vosso coração. Mas quem pode confiar no coração? A Bíblia mesmo diz, né, que o coração, né, é doente. Jeremias, né, capítulo 17, se eu não me engano, né? Aqui, ó. 17... Verso 5, assim diz Yahvé, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta de Yahvé, ou do Senhor. Quem é essa pessoa? Ele será como arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos, né? Lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas a Bíblia diz, mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em quê? Yahvé, cuja fé está no Senhor. Então, por quê? Porque a Bíblia diz aqui, ó, ora, não há nada mais enganoso e irremediável que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Então a gente não pode confiar em nosso próprio coração, não. Nós temos que confiar aqui em Deus. Nós temos que nos entregar o quê? Para Deus. Nós temos que estar sempre buscando a Deus. E é por isso que Deus aqui nos diz em João 16:4 diz: Mas tenho-vos dito isso, Jesus, né? Estava próximo de morrer e falou para os discípulos, né? Para que eles pudessem entender quem é Ele. E às vezes também nós não entendemos até hoje. Jesus diz, ó, mas tenho-vos dito isso a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis que eu já vos tinha dito. Então Jesus falou que ia morrer e eles não acreditaram. Jesus falou que ia ressuscitar no terceiro dia, eles não acreditaram. E eles conviveram com Jesus 3 anos e meio. E eu não vos disse isso desde o princípio que eu estava convosco.
Mas Jesus disse que agora já estava o quê? Partindo. Então ele avisou para eles. E quando acontecesse, eles lembrar que Jesus já tinha dito. Por quê? Porque Jesus é Deus e conhece o fim desde o princípio. Daniel 4,17 fala assim: essa é a sentença que é decreto dos vigias, e essa ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam. Nós temos que conhecer o quê? A Deus. Conheça os viventes, ó, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Nós estamos vendo aí, né, pandemias, governadores fazendo decretos, né, e mais prefeitos e outros sistemas de governo estabelecendo decretos, né, segregando pessoas, usando poderes de forma, né, com abuso, né, eu podia até dizer de abuso de poder, de fato. Quando você trata de um direito natural, né, que é o direito de vir, direito de falar, direito, né, de se locomover, direito de se alimentar, direito de comprar e vender, direito de propriedade, isso aí está extrapolando, né, algo que não compete ao ser humano tomar essa decisão. Nem um governante deveria ter esse poder. Então nós temos que lembrar que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Então a gente pode estar numa situação muito difícil hoje, mas Deus pode suscitar alguém, né, como o mais humilde dos homens, e Deus pode colocar o quê? No lugar para defender a verdade. E isso aconteceu com Moisés, né? O povo de Israel estava sendo, né, perseguido, né, e oprimido no Egito, e Deus viu essa opressão e Deus disse o quê? Vou enviar alguém para libertar vocês. Estamos próximos também do tempo, nós estamos no tempo do fim. Jesus vai vir nos libertar dessa opressão. Deuteronômio 4, 24, 25 diz: porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome. Deus é o que? É como um fogo para aqueles, né, que desobedecem. É um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes. Então Deus conhece o fim desde o princípio mesmo. Deus já sabia que o povo se corromper. Mas por que Deus deu a lei se já sabia que eles se corromper? Por que Deus pediu para eles tomar a decisão? Sabe por quê? Porque ninguém pode pôr a culpa em Deus, dizendo que Deus foi culpado por causa das suas más escolhas. Você não pode dizer isso. Deus faz tudo e dá todas as condições para que a gente faça o quê? As boas escolhas. E Ele é fiel em suas promessas. Mas Ele sabe, né, que com o tempo as pessoas podem o quê? Se corromper e fizerdes alguma escultura, ó, adoração de imagens, falsas imagens, semelhança de alguma coisa, e fizerdes que é mal aos olhos do Senhor teu Deus para o provocar a ira. Está provocando o quê? A ira de Deus. A ira de Deus, ela vai atuar um dia, mas de forma justa. Deus irá consumir todos aqueles que desobedecem à verdade e a Ele. Deuteronômio 4, 27 a 30 diz assim: e o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações ao quais o Senhor vos conduzirá. Isso já aconteceu com o povo de Israel. Então o povo de Israel, sanguíneo, descendente de Abraão, é um sinal do que Deus promete, Ele cumpre. Mas isso também serve para nós. Nós também estamos meio espalhados no mundo aí. E ali servide as deuses que são obra de mão de homens, madeira, pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Será que nós também não estamos fazendo parte disso? Somos. Então dali buscará o Senhor teu Deus e o acharás. Quando buscar de todo o teu coração, de todo o teu. Mas se coração nosso a gente já viu que é enganoso, como é que a gente vai buscar de todo o coração? Fazendo o nosso melhor. Tomando a decisão. Nosso coração é enganoso, mas esse poder de escolha Deus deu para nós. Nós temos que fazer a escolha. Entregar nossa vida, nossa mente, nosso coração a quem? A Deus. Então, quando estiverdes angústias e todas essas coisas te alcançarem, então, nos últimos dias, ó, voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Nós estamos já nos últimos dias, hein? Interessante, né? Então, esse sinal de que o povo de Israel vai ouvir a voz de Deus nos últimos dias. Eu posso dizer que eu ouvi, que eu faço parte do povo de Israel. Você também faz parte do povo de Israel? Você já aceitou Jesus como Salvador? Então, Deus vai ouvir a nossa voz. Na nossa angústia, Deus vai ouvir a nós. Vai ouvir a nossa voz.
Provérbios 8:17 diz algo muito importante para nós. Diz assim: eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Alguns dizem: ah, Deus ama a todos. Deus ama a todos. Ama. Por isso ele deu, né, a Jesus como filho unigênito para salvar todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas no final, Deus ama aqueles que amam a Deus. Você vai ter que tomar uma decisão. O plano da redenção é para todos, é. Mas em função da sua decisão, se você não amar a Deus, Deus diz também não vai te amar. Porque ele diz aqui: amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem vão me achar. Como é que é amar a Deus? O que significa amar a Deus? O que significa isso? Jesus responde isso. Está lá em João 15. 15:14. Vós sois meus amigos se praticais o quê? Que eu vos mando. E também Jesus diz 15:10: se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis o quê? No meu amor. Exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai, permaneço o quê? Em seu amor. Então, tem a ver com os mandamentos? Tem. Então, o que mais Jesus diz aqui, ó, no verso 14, verso 15 também: se vós me amais, obedecereis o quê? Aos meus mandamentos. Então, como é que nós sabemos que amamos a Deus? Quando a gente decide obedecer os mandamentos dele. Esses mandamentos estão revelados onde? Nas Escrituras. Então, Gálatas 6, 7, 8 diz assim: ó, não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará o que? A corrupção. O que? Naturalmente, nossa carne vai levar-nos ao que? A corrupção, ao mal, ao pecado. Mas o que semeia no Espírito, o que é semear no Espírito? É ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, tomar a decisão de obedecer a Deus, né? E o Espírito Santo vem o quê? E faz o quê? Vai te dar a vida eterna. Vai te transformar a cada dia. O Espírito Santo vai nos guiar o quê? Em toda a verdade. Olha o que diz aqui. Vamos ver a passagem aqui, ó. João, deixa eu ver aqui, 16. João 16. Ó. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. E ele vai anunciar o que é o Espírito Santo. Jesus respeita: o Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. E o que é de Jesus? É a palavra dele. E o que é a verdade? Isso é a palavra de Deus. Se alguém tiver dúvida, está lá em João 17, né? 17. João 17, 17, de Jesus fala, né? O que é a verdade? Vamos ver aqui. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é o quê? A verdade. Então o Espírito nos guiará em toda a verdade. Nos guiará o quê? Na palavra dele. Amém? É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos estudando o quê? A Bíblia. A Bíblia é o quê? A verdade. A verdade para o quê? Para nós sejamos livres. Você quer ser livre? Você quer ser livre? Deus quer te libertar. Mas tem um preço. A Bíblia diz aqui: Deus não se deixa escarnecer. Você tem que tomar a decisão de semear o que? No Espírito e não na carne. Deuteronômio 39:11 diz: e o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos. Se você tomar a decisão, Deus vai fazer o quê? Você prosperar. No fruto do teu ventre, ou seja, quem é o fruto do teu ventre? Teus filhos. No fruto dos seus animais, os filhos dos teus animais. No fruto da tua terra, para teu bem, ou seja, a tua colheita, aquele teu trabalho. Deus vai te abençoar para teu bem. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer o bem, como se alegrou em teus pais, quando deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, guardando o que? Olha aqui de novo, os seus mandamentos. E o que mais? E os seus estatutos. Não falei que tem mais alguma coisa? Seus mandamentos e seus estatutos, escrito nesse livro da lei. Que livro é esse? Era o Pentateuco.
Eram os livros que Deus revelou para Moisés. Dele, todos os outros livros decorrem dele. Já são consequência desses 5 livros. Quando te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma. Porque este mandamento que Deus nos ordena não é encoberto. Não está encoberto para você, não. Eu estou falando para você. Os mandamentos estão em vigor. E que nós temos que ler a palavra de Deus e para entender a vontade dele e tomar a decisão de fazer a vontade dele. Isso não te está encoberto mais, hein? Seja o que foi que alguém te ensinou que os mandamentos foram abolidos, a Bíblia não corrobora isso, não. A Bíblia não confirma isso, não. Tampouco nem está longe de ti. Onde é que está? Nós hoje temos condição de ter mais de uma Bíblia. Tem lugares do mundo, olha, que nem Bíblias é possível você levar. País socialista como a China, a Coreia do Norte e alguns outros, você nem tem liberdade para andar com a Bíblia debaixo do braço ou falando de Deus e falando de Jesus, não. E alguns ainda se dizem cristãos, infelizmente, ainda apoia o socialismo. Mas tem socialismo no Brasil? Tem. Os movimentos de esquerdas, os partidos de esquerda, em sua maioria, são socialistas. Infelizmente. Eu vim do socialismo. Quando era estudante, eu fazia parte dos movimentos estudantis, fazia parte disso. Mas depois que Deus me revelou a verdade, eu entendi que o socialismo se opõe a quem? A Deus. Se opõe à verdade de Deus e a Deus. Foi criado para se opor a Deus. Alguns nem não entendem isso. Karl Marx odiava a Deus, apesar de ser judeu. Então, como isso aí pode ter cristianismo? Não dá para ter condição. Ou você vai ser cristão, seguir a Jesus, ou você vai seguir o socialismo. Não tem as duas opções. Você não vai conseguir se manter nelas, não. Deuteronômio 30, de 6 a 8 diz: o Senhor teu Deus circundará o quê? O teu coração e o coração de tua descendência. Então Deus quer fazer o quê? A mudança em nosso coração, em nossa mente. Nosso problema é a mente. Eu vejo toda hora minha mente está lutando para desobedecer a Deus. E Deus, eu tenho que estar orando todo momento para que Deus faça eu obedecer a Ele. Então nós temos que amar ao Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, para que nós possamos viver. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos. Se você seguir a Deus, alguém quiser o teu mal, esse mal vai voltar para essa pessoa que quer o teu mal. E sobre os que te odiarem e te perseguirem. Então você está sendo perseguido porque você está defendendo a liberdade de expressão, a liberdade de consciência, a liberdade religiosa. Se você se manter com Deus, Deus vai fazer o quê? Essas pessoas que estão te perseguindo, Deus vai colocar maldições sobre essas pessoas. Em algum momento elas vão fracassar. Pode ter certeza. Converter-te-ás, pois, e darás ouvido à voz do Senhor. Cumprirás os seus mandamentos que eu hoje te ordeno. Olha os mandamentos de novo aqui. O que é mandamento? A gente já explicou. Mandamento são ordens que Deus dá, que mantém os padrões da realidade. O sol se movimentando, a lua se movimentando, a terra, né, dando alimento, mantendo o oxigênio. Tudo isso aí são frutos de mandamentos que Deus estabeleceu. E essas entidades que foram criadas por Deus, elas obedecem todo o tempo os mandamentos que Deus estabeleceu. Isso são leis naturais que nós chamamos de física, química. E tem várias ciências, né, que foram divididas, né? Mas elas estão estudando o quê? Se você estiver estudando a natureza e buscando a verdade, você está estudando o quê? Os mandamentos de Deus, que são os padrões como Deus estabeleceu para que a realidade exista. Ezequiel 36, né? 26, 27 diz assim, ó: qual é o plano de Deus para mim e para você? Esse eu estou pedindo a Deus todo dia. Eu espero que você também peça, porque é uma luta diária. Dá-vos-eis um coração novo. Nós temos que ter um coração novo, senão não resolve. Não resolve. A gente tentar guardar os mandamentos de Deus sem um coração novo, a gente nunca vai conseguir. Porei dentro de vós um espírito novo. Qual é o espírito que Deus vai pôr? O Espírito Santo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra. O que é? Pedra está bem relacionado com a adoração que existia, né, a um deus lá no Egito, né, que quando você morria, você tirava o coração da pessoa, colocava um coração de pedra para poder enganar esse deus. E aí Deus está falando, ó, que esse coração de pedra tem que ser retirado. Vos darei um coração de carne. Deus quer o quê? Que nós de fato
sejamos vivos. Porei dentro de vós o meu espírito, não falei para vocês? E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Então, o Espírito Santo vem para o quê, meus irmãos? Para nos guiar em toda a verdade, como nós vimos, né? O que é guiar em toda a verdade? Para que nós andemos nos estatutos de Deus, guarde os seus juízos e observe. Esse é o propósito da redenção. Esse é o propósito do plano da salvação que Deus traçou para nós. Espero que você tenha entendido. Eu já entendi. Então, a súmula, né, como diz, né, o resumo, a síntese da vida e da salvação é o quê? É obedecer a Deus. Ah, mas Deus agora quer que a gente obedeça. Ah, porque Deus já nos criou. A nossa constituição real para a qual nós fomos criados foi para o quê? Obedecer a Deus. Assim como o sol, a lua, as estrelas, todas as coisas. Só que a nossa obediência é o quê? De forma consciente. É uma obediência que nós sabemos quem é Deus, sabemos que Ele existe e aceitamos e obedecemos a Ele, né? Com boa vontade. Amém? Esse é o plano de Deus. Esse é o plano da redenção. Então, Atos 5, 29, 32, Pedro desobedeceu a Jesus, negou a Jesus 3 vezes, né? Mas depois que ele se arrependeu, se converteu, como Jesus disse, ele se firmou na verdade. E chegaram e deram uma pressão nele, né? Porque ele estava falando, pregando o evangelho, né? Com os outros apóstolos. E chegou um grupo de pessoas dizer para eles que ele não podia falar no nome de Jesus, mas não. E hoje também nós podemos ver que, né, tá as coisas acontecendo nessa direção também. Mas quando é que a gente fala em nome de Jesus? Toda vez que a gente fala liberdade, nós vamos ter que falar de Jesus. Toda vez que a gente fala da verdade, nós vamos ter que falar de Jesus. Toda vez que a gente fala, né, de leis e mandamentos, nós vamos ter que falar de Jesus. Tá vendo como a coisa é tão ampla? Então Pedro chegou e respondeu, né? E os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, na dúvida que você tem aqui na sua consciência, e você vê a palavra de Deus e você está convicto de estar seguindo a Deus, baseado nas Escrituras, quando você está tratando de questões de consciência, liberdade religiosa, liberdade de expressão, direito de ir e vir, direito de propriedade, direito de escolher, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É isso que a Bíblia diz. Porque o Evangelho nos ensina aqui a ser livres. E diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus com sua destra o elevou, né, a Jesus, a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então o plano de Deus é que nós o quê? Nos arrependamos e sejamos o quê? Nossos pecados sejam o quê? Perdoados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Né? Eu também sou testemunha hoje. E nós e também quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo está comigo aqui, está com você também. Nesse estudo aqui que nós estamos tendo. Que Deus deu àqueles que Ele obedece. Então Deus dá o Espírito Santo para quem? Para aqueles que obedecem a Deus. Não é para todo mundo, não. E um exemplo de obediência é aqui, ó. Tá a história de Saul, né, com Samuel. Deus mandou Saul, né, matar muitas pessoas, né, que eram desobedientes a Deus, e chegou um momento, né, um limite que Deus, as nações extrapolam e Deus diz: olha, elimina esse povo aí. E hoje também vai acontecer? Vai. No fim de todas as coisas, aqueles desobedientes que extrapolaram os limites da misericórdia de Deus também vão ser destruídos. E Deus chegou e disse aqui, né, por Samuel: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor Deus, né, tanto prazer em holocausto e sacrifício? Será ser mais importante isso? Não. Mas como em que obedece a palavra do Senhor? Então para Deus o que é o principal? Obedecer a palavra dele. Não é dar dinheiro, né, nem se ajoelhar, nem fazer isso, nem fazer aquilo, sendo que Deus te disse uma coisa e você está consciente que Deus te disse e você não obedece. Não adianta nada. Diz aqui, ó: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor que o quê? Que o sacrifício. E atender a Deus é melhor que você dá o quê? Suas rendas, seus frutos. Porque a rebelião, o que é rebelião? Desobediência.
É como o pecado da feitiçaria. Deus se coloca no mesmo nível, que negócio é grave. E o porfiar, o que é porfiar? Permanecer rebelde contra Deus. É como a iniquidade, ou seja, é como o pecado de idolatria. Pois é muito sério, meus irmãos. Chega a ponto, diz aqui, ó, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Deus retirou de Saul o quê? Reinado. Deus vai retirar o quê? De muitos aquelas coisas que eles têm. Porque eles continuam sendo o quê? Rebeldes a Deus. Mas Deus quer de nós, né? De você, de mim, o quê? Arrependimento, confissão, conversão e salvação. Amém? Naqueles dias, né, diz que apareceu João Batista pregando no deserto de Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino dos céus, porque este é anunciado o quê? Pelos profetas Isaías. E disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e direitai as suas veredas. Nós temos o quê? Arrepender. O arrependimento, segundo Deus, é o quê? Para a salvação. Ó. Porque, segundo Coríntios 7,10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. Deus nos entristece, sim, mas para nós se arrepender, para nós sermos salvos, para a salvação, a qual ninguém se arrepende depois, né? Mas a tristeza que o mundo está levando hoje opera o quê? A morte. A tristeza do mundo leva o quê? A morte. Então Deus quer para nós, ó, Apocalipse 3, 18, 19, conselho que de mim você compre ouros provados no fogo, para que tinha riqueza. O ouro é comparado o quê? A fé. Roupas brancas para que te vista e não apareça na vergonha de Deus. A roupas brancas é o quê? A justiça de Jesus. A gente recebe o quê? Quando ele aceita ele como Salvador. E colírio para ungir os teus olhos é o quê? Como é que a gente vê as coisas? Pelo Espírito Santo. Então colírio aqui é como se fosse o Espírito Santo. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e o quê? Arrepende-te. Que Deus te guie na tua decisão. Arrependei-vos, né? E convertei-vos, para que seja apagado o quê? Os vossos pecados. É isso que Deus quer para nós. E venham tempos de refrigério na presença de Deus. Em Atos 26, 20 diz que vocês o quê? Se emendem, se convertam a Deus fazendo obras dignas de arrependimento. Então arrependimento, né, implica o quê? Em obras. Obras é o que? São os atos. Quem esses atos estão relacionados com os mandamentos de Deus? São os atos relacionados aos mandamentos que Deus te deu. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande benignidade, e se arrepende do mal. Amém? Então nós temos que rasgar o que? É o nosso coração. Parábola de Jesus, escrito por Leon White, diz assim: a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Uma cadeia dourada, a graça e a compaixão do amor divino são atadas ao redor de toda pessoa em perigo. Então Deus o quê? Envolve você com graça e compaixão. E todos nós estamos em perigo. E o Senhor declara: com amor eterno eu amei, eu te amei. Por isso com bondade te atraí. Deus está te atraindo hoje. Por quê? Porque Ele te ama de forma eterna. Mas existe limite? Sim. Quem vai terminar esse limite? Você. Se você rejeitar Ele, uma hora vai acabar o seu tempo de oportunidade. Infelizmente. Então, meus irmãos, nós estamos em adversidade? Estamos. Nós temos em problemas? Estamos. Mas o que nós temos que aprender? Que as circunstâncias, né, adversas deviam criar um firme propósito de vencê-las. A circunstância não pode impedir de nós continuarmos lutando para vencer. Uma barreira derribada dará maior coragem e condições para ir avante. É por isso que eu fico pensando nessa questão dessa vacinação. Se nós estamos já sendo obrigados, né, a ser vacinados hoje, e nós já estamos, né, aceitando isso, mesmo, né, invadindo nossa escolha, invadindo nosso direito de escolha, invadindo, né, tomando decisões sobre nosso direito de ir e vir. Será se essas barreiras, né, que já estão caindo não vão abrir mais brecha para no futuro a gente cair mais, né, quando vier a pressão do decreto dominical? Eu acho que sim. Por outro lado, se nós começarmos a vencer, mas eu já fui vacinado, eu já fui. Sim, mas você tem que defender a liberdade. Você tem que defender a liberdade sua e a do próximo de escolher. Ninguém pode tomar isso de você, nem você pode deixar tomar dos outros. Marchar na direção certa, iniciar uma mudança sólida e inteligente.
Então as circunstâncias serão o quê? Uma ajuda e não um embaraço. Dá início. O carvalho começa na semente. Nós temos que começar a defender a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade religiosa agora. Não é porque ela vai ser retirada que nós temos que estar do lado errado. Nós temos que estar do lado certo, porque nós temos que ser igual Josué e Caleb, dar o testemunho da verdade. Eu espero que você tenha decidido sobre isso. Que Deus te abençoe. Eu estou decidido, eu vou lutar e estou lutando. Seja as consequências que tenham que vir para mim, eu estou orando a Deus para suportar. Que Deus te abençoe nas suas decisões também. Deus te dê um bom fim de semana e um bom sábado, um bom feliz sábado que começa ao pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus a ti e teus familiares. Amém.